Abramos mais uma vez nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. É o texto que temos utilizado como base aí das ministrações aqui da manhã. Primeira Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 48. Palavras do Senhor a Israel. Versículos 10 e 11. Isaías 48, 10 e 11. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. E na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Pai, pela obra que o Senhor tem realizado, Senhor, ao longo da história. Senhor, e que pelo Teu Espírito o Senhor está empenhado a levar a cabo. E te bendizemos porque o Senhor concluirá essa obra. E tudo aquilo que o Senhor deseja será alcançado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã, a Teus pés, e pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude a enxergar esse grande resultado que o Senhor almeja e que o Senhor alcançará naquele dia. Contamos com a ajuda do Teu Espírito, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nesse texto de 1 Pedro que temos considerado juntos, irmãos, chegamos ao ponto de considerarmos as questões referentes aos resultados. Aí, ao longo desses dias, temos tido a oportunidade de mencionar alguns dos resultados que o Senhor alcança em nossa vida por meio dessas situações cuidadosamente arranjadas, arrumadas, dispostas pelo Espírito Santo. Não sei se os irmãos lembram, na terça-feira mencionei que, dentre todos os livros do Novo Testamento, o livro que mais vezes usa a palavra sofrimento é esse livro de 1 Pedro. Então, ele é o primeiro. Agora, existe uma outra palavra nesse livro que aparece muitas vezes também. E é a palavra glória. Aparece aqui no versículo 13, que lemos há pouco. Não é o livro do Novo Testamento que usa essa palavra mais vezes. É o segundo livro do Novo Testamento que usa essa palavra mais vezes. Deixo o desafio dos irmãos descobrirem qual que é o livro que usa essa palavra mais vezes no Novo Testamento. Mas será que é uma coincidência que nesse livro de 1 Pedro, essas duas palavras têm um destaque tão forte? Sofrimento e glória. Para a mente natural,
não tem duas coisas mais desconectadas do que sofrimento e glória. Na mente do homem em Adão, essas coisas são absoluta e totalmente incompatíveis. Mas graças ao Senhor, que quando nos convertemos, a vida do Senhor em nós, a palavra de Deus diz que temos a mente de Cristo. E a recomendação da palavra de Deus é que nos transformemos pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser transformada. E talvez lá no cantinho da nossa mente ainda exista um pouco dessa incompatibilidade entre sofrimento e glória. Mas pela graça de Deus, com a ajuda do Senhor, precisamos começar a conectar essas duas palavras. E entender que no coração e no propósito e nos caminhos de Deus, essas duas palavras têm tudo a ver uma com a outra. Sofrimento e glória. Mas como mencionamos ao longo da semana, não é qualquer sofrimento. A essas alturas eu creio que isso está claro, nós não precisamos repetir. Estamos falando daquele sofrimento que nos advém de nos colocarmos e aceitarmos estar na fornalha da aflição. Permitir que as situações que o Espírito traz à nossa vida, nós a recebemos de bom grado, com alegria, e buscamos o Senhor de maneira a crescermos e a respondermos de forma adequada nessas situações. Quando fala aqui de glória, já é uma dica do resultado desse processo, desse tempo em que vivemos hoje. E o texto é claro em dizer que é alguma coisa futura. Diz que para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Esse texto não é muito específico com respeito aos resultados propriamente ditos. Então nós vamos utilizar alguns outros textos para entrar nisso um pouco mais a fundo. Mas aqui, ao menos, dois aspectos são importantes. Primeiro, que o resultado é certo. Ele é garantido. Ele diz, olha, vocês se alegrarão. Alegrem-se agora, para que naquele dia vocês se alegrem também. E o segundo aspecto é que ele é futuro. Existe um aspecto forte do futuro. Nós precisamos, pela graça de Deus, percebermos isso. Porque isso nos ajudará a enfrentarmos o presente. Agora, à medida que passamos por esses textos esses dias, eu quase que induzi os irmãos a considerarem apenas o que essas situações provocam em nós. O nosso sofrimento, talvez, um pouco de desconforto, aquela sensação de que eu não entendo bem o que está acontecendo. Será que é o Senhor? Será que não é o Senhor? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Ou será que, de fato, alguma coisa que o Senhor soberanamente planejou? A minha resposta a isso como que é? Mas agora aqui, ao considerarmos os resultados, eu quero fazer uma observação importante. Quando pensamos nos resultados, será que pensamos que o principal resultado não diz respeito a nós? O principal resultado é para Deus. Tem que ser para Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Acabamos de ler naquele texto em Isaías, 2 vezes o Senhor fala a Israel, por amor de mim. Por amor de mim é que faço isto, que a minha glória eu não dou a ninguém. Eu fico imaginando se a proposta do Senhor fosse assim: olha, você está disposto a sofrer toda a sua vida e só eu ter lucro no fim? Imagine que o Senhor nos faça essa proposta. Não é essa a proposta que o Senhor nos faz.
Mas se Ele fizesse essa proposta, irmãos, se verdadeiramente amamos o Senhor, a nossa resposta teria que ser amém. Amém, Senhor. Tudo para Ti, nada para mim. Esse é o nosso coração, deveria ser o nosso coração. Mas o Senhor, na sua bondade e infinita misericórdia, Ele diz: olha, se vocês se alegrarem, se vocês se renderem, bem-aventurados sois. Vocês não vão sofrer além do que vocês possam suportar. E no final, o grande vencedor serei eu, mas vocês participarão disso também. Mais ou menos esse é o contexto que eu quero transmitir aos irmãos. Mas é importante, é vital que a gente entenda que esses arranjos do Espírito Santo objetivam, em primeiro lugar, o propósito e a vontade eterna de Deus. Em segundo lugar, objetivam lidar conosco, nos purificar, nos provar, nos preparar, nos treinar, todas as coisas que temos visto aí ao longo da semana. Mas como é importante, irmãos, que a gente perceba que, em primeiro lugar, o que se objetiva é a vontade de Deus. Porque se não for assim, nós teremos um viés incorreto em nossa vida cristã. Eu gostaria, de considerar essas coisas com os irmãos aí ao longo desse dia de hoje. E também lembrar os irmãos que, sim, num segundo plano, aparecemos nós. E ainda que o principal resultado seja para o Senhor, porque na dispensação da plenitude dos tempos, tudo deve convergir para Ele e nele. Tanto as coisas dos céus, quanto as coisas da terra. Nós aparecemos também no cenário, não no centro, e nós também percebemos que essa obra do Senhor, ela ganha algo em nós. No fim das contas, em nós para Ele. Porque tudo tem que ser para Ele ao final das contas. E quando pensamos nos resultados em nós, eu gostaria de dividir esses resultados em dois grupos. O grupo do presente e o grupo do futuro. E com respeito ao presente, eu vou associar a isso uma palavra para ajudar na compreensão. E essa palavra é aprendizado. É o aprender. Esse é o nosso presente. E com respeito ao futuro, a palavra é a palavra fé. Aquilo que precisamos aprender a exercitar, de forma a conseguirmos olhar para além da nossa situação de fogo ardente momentânea. Assim como o Senhor, lembramos ontem, Ele considerou a alegria que lhe estava proposta, e para alcançá-la, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia dos homens. Nós também precisamos exercitar esse tipo de fé. Então, irmãos, o fato é que nessa grande obra, que vai muito além de nós, ela nos inclui, sim, mas ela é muito além de nós. Deus, na sua soberania, lhe propôs fazer todas as coisas convergirem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo que foi enviado depois da ascensão e glorificação do Senhor, Ele está profunda e intensamente empenhado em levar a cabo essa obra. E Ele está de olho no calendário de Deus. Ele está de olho no relógio de Deus. Irmãos, e se a nossa percepção estiver correta, e essa percepção é de todos, o dia se aproxima.
Nós não sabemos quanto tempo há ainda hábil. E é como se o Espírito Santo então tivesse que aumentar muitas vezes a temperatura do forno. É como a gente coloca alguma coisa para cozinhar no forno e passa o tempo, a gente olha, liga a luz e eu acho que está devagar. O que é que você faz? Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Às vezes a gente erra a mão e passa do ponto. Certamente os irmãos já passaram por isso. Mas graças a Deus, com o Senhor nunca passa do ponto. Ele sabe exatamente, né, para que temperatura levar o forno, quando abaixar, quando nos tirar de lá. Aí ele nos esfria um pouquinho, a gente tranquiliza, relaxa, põe no forno de novo. E lá vamos nós. Mas é assim que caminhamos com o Senhor. Mas imagine que o Espírito Santo, nessa obra de nos conduzir, nos levar e ganhar alguma coisa para Deus. E todas as coisas Deus deu a seu Filho. O Espírito Santo, vamos colocar assim, ele tem um problema. Esse problema somos nós. E nós somos problemas para ele em ao menos 2 aspectos. Primeiro, tantas e tantas vezes, nós tomamos a iniciativa em nossa própria força. Resolvemos fazer alguma coisa. E muitas vezes a motivação é até boa. Mas motivação não deve ser o que nos comanda. Então, por um lado, nós temos força demais, força própria demais, iniciativa própria demais. E aí, em vez de ajudar, certamente atrapalhamos. Somos um estorvo, uma pedra de tropeço ao Senhor e à sua obra. Em segundo lugar, além disso, nós somos muito diferentes do Senhor Jesus Cristo. O nosso caráter é muito diferente do caráter dele. A nossa forma é muito diferente da forma dele. Somos imaturos. E é claro que, ao final, o Senhor quer ter muitos filhos maduros. Então, essa obra do Espírito Santo, ela precisa incluir esses 2 aspectos. E um dos versículos, eu gostaria de ler novamente com os irmãos, em 2 Coríntios, nos dá um exemplo de como o Espírito Santo trata com o primeiro aspecto. Esse primeiro aspecto da nossa vida na qual somos fortes demais em nós mesmos. Acabamos confiando nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, nas nossas ideias, nas nossas opiniões, as nossas interpretações de situações, como que a gente vê, como que não vê. E aqui temos esse texto em que Paulo conta um testemunho. Vamos ler mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então aqui temos o testemunho de Paulo, do que aconteceu com ele. Ele essencialmente diz: olha, nos veio uma aflição, uma tribulação tamanha na Ásia, que nós desistimos de nós mesmos. Ele diz, foi além das nossas forças. Isso aqui não é uma tentação. Nós nunca somos tentados além das nossas forças. Aqui é uma aflição, uma provação. E o objetivo era levá-los àquele ponto em que diz, não consigo mais.
não tenho mais força para caminhar. É isso que significa além das nossas forças. Te levou à exaustão, esgotou tudo que você tinha. E o grande resultado é o que lemos no final do versículo 9. Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita essas pessoas que, como mortas, chegaram ao fim dos seus recursos naturais, ao fim das suas forças, ao fim das suas ideias, ao fim das suas tentativas. Irmãos, e muitas vezes o Senhor precisa nos levar a esse ponto, porque sem passarmos por esse ponto, e esse ponto nós precisamos vivê-lo muitas vezes, que depois a gente começa a andar, vamos nos recuperando as forças, mas as nossas forças. E de vez em quando o Senhor tem que nos dizer, não, você não tem força. Você não deve ter força própria. Então, de novo aflição, de novo provação, até nos esgotar, e mais uma vez nos rendemos ao Senhor, dizendo, não consigo mais. Não consigo dar nem mais um passo por mim mesmo. É como se Deus dissesse, agora sim. Porque Deus é o que ressuscita os mortos. Deus é o que traz vida daquilo que não tem vida em si. Porque Deus é a vida. Ele é a fonte da vida, a única fonte de vida. Agora observe que está tão claro nesse texto. Como é que foi que o Espírito Santo alcançou esse propósito? Por meio de uma tribulação, por meio de uma aflição. Então, muitas vezes, essas situações de fogo ardente, elas são trazidas a nós pelo Espírito Santo, com esse objetivo em vista, com esse resultado em vista, nos levar ao fim de nós mesmos. Mas não para que fiquemos lamuriando morbidamente na nossa incapacidade, mas é para que possamos confiar no Deus que ressuscita os mortos. E assim que confiamos nele, haveremos de ver e de experimentar em realidade a vida de ressurreição do Senhor operando em nós. Experimente, ouse e você terá isso. Romanos, capítulo 8. Aqui temos o segundo aspecto. Então, o primeiro aspecto é que nós temos muita iniciativa própria, temos muita força, muita iniciativa. E o Espírito Santo lida conosco, naquele exemplo de Paulo, por meio de uma tribulação, para levá-los a desesperarem da própria vida e não mais confiarem em si, mas no Deus que ressuscita mortos. O outro aspecto é que somos muito diferentes do Senhor Jesus Cristo, na nossa natureza, nosso caráter. Mas lá dentro, o Senhor já nos colocou da sua natureza. Então aquilo precisa crescer, se fortalecer, a ponto de, quando considerarmos uns aos outros, nós podemos ver a Cristo. E aqui esse é o texto clássico que nos fala disso. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então vemos aqui esse processo. E o resultado almejado aqui, no versículo 29, diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que ele seja o primeiro de muitos parecidos com ele.
E esse parágrafo começa dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam, todas as situações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque é o Espírito que coordena todas as coisas. E por isso todas as coisas cooperam. Sabemos que é o Espírito, porque se você ler os primeiros dois versículos anteriores, o 26 e o 27, esse texto fala do Espírito, que nos ajuda, nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas é o próprio Espírito que com gemidos inexprimíveis intercede por nós. E Ele sabe qual que é a vontade de Deus, e portanto Ele intercede segundo a vontade de Deus. Então, dessa maneira, vemos como o Senhor trata conosco. Por um lado, nos levando ao fim das nossas forças naturais, por outro lado, nos conformando à imagem do seu Filho. E vemos tanto num caso como o outro, como são muitas vezes as disposições do Espírito Santo, aquele elemento chave pelo qual Ele soberanamente ganha isso em nossa vida. Então, com respeito aos nossos resultados, vamos rapidamente considerar o aspecto presente e o aspecto futuro. O aspecto presente tem a ver com aprendizado, o aspecto futuro tem a ver com fé. E para considerarmos a questão do aprendizado, vamos olhar para alguns exemplos. O primeiro nós já consideramos juntos aqui, foi o exemplo do próprio Senhor. Vamos ler esse texto mais uma vez em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor aprendeu. E Ele aprendeu, o texto diz de forma tão explícita, pelas coisas que sofreu. E diz, embora sendo filho. Muitas vezes, na nossa mente natural, essas coisas não encaixam. Como que um filho pode sofrer tanto? Mas, de fato, esse é o propósito de Deus. Na sua soberania, Ele decidiu que seria assim. E fazemos bem se nós, de bom grado e com gratidão, nos rendermos ao Senhor, nesse seu mover, nesse seu propósito. Encontramos um outro exemplo na vida de Paulo, um versículo também que já mencionamos, foi em Filipenses capítulo 4. Paulo havia recebido uma oferta. E ao escrever para aqueles irmãos em Filipos, ele faz menção a essa oferta com gratidão. E no versículo 10 ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, a maneira dele de agradecer, ele se alegrou. E no que vamos ler daqui a pouco, ele diz basicamente assim, olha, eu me alegrei, não por causa do recurso que eu recebi, mas me alegrei porque vocês estão atentos, ativos diante do Senhor, generosos. Percebo que Deus tem operado, movido em vocês. Mas ao explicar o porquê que, apesar de estar grato, de ser grato pelo recurso, ele diz, olha, eu vivo feliz de qualquer jeito. É essencialmente isso que nós lemos aqui. Preste atenção nas palavras que ele utilizou. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza. Ele provavelmente estava em dificuldade. Ele diz, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado,
como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu. É o que diz aqui no versículo 11. Porque aprendi. E antes de nós começarmos a imaginar como foi que ele aprendeu, ele respondeu que eu tive experiência em todas as situações, tanto de fartura quanto de fome, né? Tanto de abundância quanto de escassez. Em todas as coisas eu tive experiência. E nessa experiência, Paulo, a resposta dele ao mover do Espírito Santo foi tal que ele pôde aprender. E porque ele aprendeu, ele pôde proferir as palavras que encontramos no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que foi isso que ele aprendeu, né? Que naquele que o fortalecia, ele poderia todas as coisas. A graça do Senhor lhe bastava. O poder do Senhor se aperfeiçoaria na fraqueza dele. E por isso ele poderia todas as coisas. Mas isso para ele não era um conceito. Era uma experiência. Irmãos, quando começamos a nossa jornada com o Senhor, talvez a única experiência de vida que a gente tem é mesmo a de convertido, né? Ou seja, de nascer de novo. Só sei isso, nasci de novo. E temos uma Bíblia cheia de conceitos espirituais diante de nós. E começamos a ler e entender, e algumas coisas sim, outras não, e ouvimos uma coisa aqui e ali, e vamos como que acumulando esses conceitos. Amém? Precisamos nos encher do Logos, sem dúvida nenhuma. Mas precisamos que esses conceitos se tornem experiência. Porque sem a experiência, esses conceitos nunca serão realidade. E o Logos nunca será o rema. Então precisamos ver que é a bondade do nosso Senhor, pelo seu Espírito ordenar as situações e nos colocar nessas fornalhas de aflição, para que possamos aprender, para que possamos ter experiência e aprendermos diante do Senhor. Por isso nós não podemos nos dar ao luxo de esquivar essas situações. E a nossa tendência natural é fazê-lo porque elas são desconfortáveis, elas nos trazem sofrimento, nos trazem aflição. Mas o encorajamento da palavra de Deus é: tente entender, é o mover do Espírito Santo. Renda-se, alegre-se, submeta-se, aprenda, avance, exercite a vossa fé. Houve mais pessoas que aprenderam na aflição. Abra comigo, por favor, no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 36. Palavras de Eliú. Jó, capítulo 36, versículo 15. Versículo 15 diz: ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Ao aflito ele livra por meio da aflição. Não é livrá-lo da aflição, não é tirá-lo da aflição de qualquer maneira. Ele o livra. Mas o mecanismo pelo qual somos livrados da aflição, pasmem, é a própria aflição. Eu fico pensando como é que isso funciona. Eu não sei, mas lá vai uma sugestão. Chega uma aflição. Aí pronto, lá vamos nós, né? Aí a gente começa a ficar inquieto. E mexe daqui, tenta daqui, mexe dali, faz assim, faz assado, tenta escavar. E o Senhor diz: olha, esse cara está com força demais. Mais aflição. Aí vem, a aflição fica mais interessante, né? E agora um pouco mais cansados, a gente continua mexendo e tentando, plano B, e vai, etc, etc. E o Senhor diz: ainda tem muita força, mais aflição. E lá vem a aflição, e a aflição vai um
um nível superior. E aí nós entramos no plano C. E quando a gente não consegue mais, aí nós caímos naquela experiência de Paulo relatada em 2 Coríntios capítulo 1. Fala assim, desisto. Aí o Senhor falou assim, está livre. Está livre da aflição. Mas como é que nós chegamos a esse ponto? Por meio da aflição. E o Senhor vai nos arrumando essas situações que são aflitivas para nos levar àquele ponto de rendição. Por isso, um bom macete é, quanto antes você se render. Não é isso? Não é isso que nós aprendemos contemplando a crucificação? Vocês se lembram quando mandaram quebrar as pernas dos que estavam crucificados para acelerar o processo, porque não podia entrar no dia seguinte por causa da festa dos judeus, etc. E quebraram as pernas dos 2 ladrões. Mas quando chegaram para quebrar as pernas do Senhor, não precisaram quebrar. Por quê? Ele já estava morto. Por quê? Ele já havia se rendido. Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas muitas vezes nossa aflição se estende a ponto de termos que ter as nossas pernas quebradas porque não nos rendemos. Somos muito fortes em nós mesmos e tentamos resistir. Possa o Senhor nos ajudar com isso. E esse texto continua dizendo, e pela opressão, abre os ouvidos. E quando o Senhor abre os nossos ouvidos, nós aprendemos. Então vocês veem, irmãos, pela aflição, pela opressão, nós aprendemos também. Foi assim o exemplo do Senhor, foi assim o exemplo de Paulo. Não apenas o de Jó, foi o de Davi. Abra comigo, por favor, em Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tenho certeza que no coração de todos aqueles que um dia se converteram ao Senhor, algum dia deve ter feito uma oração mais ou menos assim, Senhor, eu te amo muito pouco, mas eu quero te amar mais. É o nosso desejo sincero, irmãos, queremos amar mais o Senhor. E o Senhor diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E o Espírito que conhece a vontade de Deus, e Ele que sonda o nosso próprio espírito, Ele diz, era o que eu precisava. Mas esse versículo diz que a maneira com que Davi aprendeu a guardar a tua palavra foi pela aflição. É na aflição que aprendemos a ter experiência de ouvir o Senhor, de guardarmos a palavra do Senhor. E no versículo 71, nesse mesmo Salmo, versículo 71, diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, irmãos, boa parte dos resultados que nós podemos colher hoje, as nossas aflições, das nossas situações de fogo ardente, é aprendizado, aprendermos a caminhar com o Senhor. Com respeito à fé, porque isso refere-se ao futuro, resultados futuros, veremos apenas 2 versículos. Eles estão na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17, está escrito assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Esse texto parece muito com o texto que lemos ontem, Romanos capítulo 8, versículo 18, quando Paulo diz: eu tenho por certo, para mim, estou convencido disso, de que aquilo que a gente passa agora não dá para comparar com a glória futura. E esse texto, é curioso que, de forma muito explícita, diz que a tribulação produz. A tribulação produz. E só para nos incentivar, ele utiliza 2 adjetivos que muitas vezes o nosso coração lá dentro diz: não concordo. Leve e momentânea. Mas nós não concordamos por uma única razão. Porque nós estamos olhando apenas para o presente. Estamos atentando apenas para aquilo que é visível. E se olhamos apenas para o presente, para apenas o que é visível, tudo parece grande, demorado, complicado, difícil, impossível. Mas esse texto nos diz: olha, precisamos atentar não para o que é visível, mas para o que é invisível. Porque as coisas visíveis são temporais, são do presente. As invisíveis é que são eternas. E se nós, pela fé, e aqui está o exercício da fé, erguermos os nossos olhos, tirarmos os olhos daquilo que é visível. E como precisamos de fé? Porque isso que é visível é o que você vê a hora que você abre o olho e acorda, é o seu dia a dia, aquilo te aflige de forma muito presente, muito concreta. Mas a palavra de Deus diz: olha, não atente para essas coisas. Não atente para aquilo que é visível, para aquilo que é imediato, agora, presente, mas atentando para as coisas que se não veem, elas são eternas. E se atentarmos para as coisas que se não veem, em perspectiva, nessa perspectiva, nós chegaremos à conclusão inequívoca de que a nossa leve e momentânea tribulação produz algo em nós infinitamente maior. Isso nos ajudará a nos alegrarmos, isso nos ajudará a nos lançarmos em confiança nas mãos do Senhor. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, poderemos dar graças em todas as situações. Irmãos, é o exercício da fé. Como lemos ontem, não vendo agora, mas crendo. Não atentando nas coisas que se veem, mas que se não veem. Esse é o nosso desafio. No meio dessa situação tão complicada, tão quente, tão impossível, não atente para isso. Faça essa experiência, atente para aquilo que se não vê. Procure perceber aquilo que o Espírito Santo quer ganhar em nós, algo de eterno nessa situação. E toda a perspectiva mudará. A tribulação ainda estará ali, mas lhe parecerá leve e momentânea. Graças ao Senhor. Vamos concluir considerando a vida de José. E quando pensamos nos resultados, se você tivesse que marcar numa folha de papel, qual que é o resultado de tudo que temos acompanhado na vida de José? Acredito que muitos de nós escreveríamos: finalmente José reinou sobre todo o Egito. Sim, isso é verdade. Mas isso é um grão de areia diante do propósito de Deus. O objetivo de Deus não era
em primeira mão, que José reinasse sobre todo o Egito. Os irmãos lembram que Deus havia prometido a terra de Canaã a Abraão, fez a promessa também a Isaac, repetiu a promessa a Jacó. E quando encontramos no capítulo 37 a José com seu pai, seus irmãos, pastoreando, etc., eles já estavam lá, né? Mas era pouco mais do que uma família. Alguma coisa talvez em torno de 70 pessoas. Como que se conquista uma terra daquele tamanho? Já não é muito grande, mas para 70 pessoas era muito. Como conquistar essa terra que Deus havia prometido? Eles precisavam conquistá-la, mas 70 pessoas? Era uma terra povoada, aquelas pessoas que já habitavam ali precisariam ser expulsas. Pois bem, na nossa mente, nós vemos, fácil, foi Deus que prometeu. Então, Deus pode estalar os dedos, remover os habitantes nativos da terra e dar um jeito de espalhar esses 70, né, pela terra fora, de forma a garantir homogeneidade, etc., enfim. Mas isso não soa natural. Soa? Não. Os caminhos do Senhor são naturalmente sobrenaturais, como diz um querido irmão, ou sobrenaturalmente naturais. Deus tem um caminho que, por um lado, ele é totalmente sobrenatural, porque é Ele que move por detrás. A iniciativa dele, a força dele, o poder é dele, o mover é dele, o propósito é dele. Mas, por outro lado, para quem observa assim, é natural. Deus seguiria um caminho sobrenaturalmente natural para que aquele povo ocupasse a terra de Canaã. Isso significa que teria que ser com batalha. E é de fato isso que nós vemos ao longo do livro de Josué. As batalhas por meio das quais o povo de Israel desalojou alguns dos povos e eles ocuparam a terra que Deus havia prometido. Mas havia um problema ainda. Eles eram só 70. Então, no plano de Deus, Ele disse assim, olha, o caminho é conquistar a terra de forma natural. Agora os irmãos entendem que é natural por um lado, por outro lado, sobrenatural. E isso requeria que o povo crescesse, que o povo se fortalecesse, que o povo enriquecesse, e então tivesse condições de conquistar de forma, abre aspas, natural, fecha aspas. E esse salmo nos conta essa história. Esse era um propósito de Deus. E nesse propósito que a gente percebe, nós vamos encontrar a vida de José lá no meio. Então vamos ler o Salmo 105, a partir do versículo 7. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó e por decreto a Israel por aliança perpétua, dizendo, então essa aqui é a aliança, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Agora vem o problema, entre aspas, a dificuldade. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, mas a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas.
Então aqui temos esse cenário, por um lado a promessa de Deus, por outro lado a determinação de Deus de fazê-los entrar segundo essa promessa na terra, mas o povo precisava se fortalecer. E aqui diz que eles eram poucos, forasteiros. E na sabedoria de Deus, Ele determinou que Ele tomaria seu povo e por algum tempo, foi alguma coisa, sabemos hoje que foi alguma coisa em torno de 430 anos, por algum tempo Ele permitiria que esse povo crescesse e se fortalecesse. Isso num lugar especial. E esse lugar especial era chamado o Egito. Então agora a dificuldade passou a ser a seguinte: como tirar aquelas 70 pessoas e levá-las para o Egito? Sendo que já se havia dito a eles: olha, essa terra será sua. Versículo 16. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Versículo 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobre modo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Esse é o fim desse primeiro pedaço da história. Então Deus, aquela fome prevista no sonho de Faraó, 7 anos de fome, foi por meio daquele arranjo que aquelas pessoas que estavam junto a Jacó, em Canaã, foram levadas até o Egito. Do nosso ponto de vista, eles foram forçados pela fome a serem levados para lá. E ao chegarem lá, aqui o texto diz que Deus fortaleceu o seu povo. Deus não parou de agir. E diz também que eles ficaram mais fortes dos seus opressores, mas seus opressores quase que não os toleravam mais. E por fim, mais uma vez eles moveram. E foi então que, pela mão de Moisés, eles saíram do Egito. Então vemos que esse é um cenário um pouco mais amplo. E nesse meio, encontramos sim a vida de José. E aqui vemos os arranjos do Espírito Santo. Versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos, e o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então vemos que Deus agiu não apenas em nível nacional, mas também em nível pessoal. E tudo que lemos a respeito da vida de José não era com o objetivo de José mesmo. O alvo não era que José reinasse. Vamos colocar assim, isso foi um bônus que ele ganhou por ter sido tão obediente. Mas o alvo de Deus era levar seu povo ao Egito, onde ele pudesse se fortalecer para voltar e tomar posse de Canaã. E se nós formos abrindo e abrindo e abrindo o cenário, esse também não era o alvo final. Mas em possuindo Canaã, estabelecer uma nação de reinos, sacerdotes, ter o templo, ter o contexto para que viesse o Messias. E se continuarmos alargando, veremos que o objetivo final de Deus é que na plenitude da dispensação dos tempos, todas as coisas converjam para o Senhor. E aí, se você vê esse quadro maior e começar a fazer zoom, lá na pontinha você vai ver o José. Não é razoável imaginar que todo esse mover
é por causa de José. O objetivo, o mérito, o alvo é sempre para Deus, sempre para o Senhor. Sim, José respondeu adequadamente. Ele foi grandemente abençoado. Essa é a bênção que temos ao nos rendermos aos pés do Senhor. Mas, para concluir, vamos considerar algumas questões em Gênesis. Gênesis capítulo 45. Aqui é quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, a partir do versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora ele diz que foi vendido. A visão de José começou a ser esclarecida. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele viu muito mais agora do que havia conseguido ver lá quando estava preso na prisão de Faraó. Então precisamos ver como que nesse exercício de fé e de rendição, a visão de José foi alargada, o entendimento de José foi alargado. Como diz o Salmo 119, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. E não apenas isso. Se os irmãos abrirem no último capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 50, os últimos 3 versículos, vemos que a visão de José foi alargada ainda mais. Naquele ponto da história, Gênesis capítulo 45, ele percebeu que ele havia sido vendido para o Egito para a preservação da vida. Talvez ele ainda estivesse pensando em termos dele, da sua família. Mas aqui é o final do livro de Gênesis, versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 22, nos diz que pela fé ocorreu o que acabamos de ver. Pela fé, José fez menção ao êxodo. Irmãos, ele chegou a ponto de perceber que tudo aquilo pelo qual ele havia passado tinha o objetivo de trazer o seu povo para lá, para o Egito, de preservar a vida do povo de Israel no Egito, dele ser fortalecido, mas que Deus os levaria de volta. E Hebreus nos diz que isso foi pela fé. O exercício de não considerar as coisas que se veem, mas as que se não veem. Alguém já fez a seguinte pergunta muito pertinente. Quando José foi colocado naquela posição de autoridade por Faraó, logo depois passaram-se 7 anos de fome, de fartura. Depois começou os 7 anos de fome, mas ao longo desses 7 anos de fartura, por que José não fez contato com seu pai? Uma boa pergunta. Ele poderia ter contactado o pai. Pai, vem para cá. Ou alguma coisa. E o irmão disse que, a essas alturas da história, certamente José já havia aprendido
a lição de que deixar que Deus tome iniciativa é sempre a melhor política. E que Ele não ousaria se mover no sentido de fazer Ele o contato com seu Pai. Essa é uma boa lição de nós aprendermos. Ela é difícil, ela é longa. Por falar em longa, quando vemos a José no final dos seus dias, pela fé, enxergando o êxodo e comandando com respeito aos seus ossos, observaram com que idade ele morreu? 110. Quando ele se apresentou a seus irmãos, talvez ele tivesse alguma coisa em torno de 40 anos, um pouquinho menos talvez. 70 anos depois. São mais do que os 39, né? De Moisés que acabamos de ler. Que será que José fez esses 70 anos? Né? Viveu como homem, fez as tarefas que ele precisava fazer, na posição que ele tinha. E aos poucos o Senhor foi alargando a sua visão. E 70 anos depois ele pôde enxergar um pouco além. Nossa oração nessa manhã deve ser que o Senhor abra os nossos olhos para vermos além e nos encorajar. Vamos encerrar com um versículo em 1 Pedro, mas no último capítulo, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa grande obra que é Tua mesmo. Senhor, e se temos algum pedido essa manhã, é que o Senhor prevaleça sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos rendermos à Tua boa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o Teu doce falar. Concede-nos graça, Senhor, para respondermos adequadamente a Ti. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.